Você já sentiu como se a sua vida estivesse desmoronando, mesmo você tentando fazer tudo certo, mesmo você orando, acreditando, sendo fiel, e ainda assim, parece que quanto mais você tenta se manter firme, mais as coisas dão errado. E no silêncio do seu quarto, quando ninguém está vendo, você faz aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Deus, né? Por quê? E talvez exatamente agora você esteja vivendo algo assim, uma dor que ninguém entende, uma luta que parece injusta, uma fase que não faz sentido. E é por isso que você precisa ouvir essa mensagem até o final, porque a história de Jó não é apenas uma história antiga, é um espelho, é uma resposta, é uma revelação que pode explicar aquilo que você está vivendo hoje. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite muito importante. Se essa mensagem já começou a tocar no seu coração, se inscreve agora nesse canal, porque aqui nós oramos por vidas, por famílias, por pessoas que estão no limite. E escreve aqui nos comentários: eu não vou desistir. Escreve isso agora, porque isso não é só um comentário, é uma decisão espiritual. É você dizendo que a sua dor não vai te parar, que você vai continuar, mesmo sem entender. Agora escuta isso com muita atenção. Existiu um homem real, que viveu uma das histórias mais intensas já registradas. O nome dele era Jó, e a primeira coisa que você precisa entender sobre Jó é que ele não estava em pecado. Ele não estava afastado de Deus. Ele não estava vivendo de qualquer jeito. Pelo contrário, ele era íntegro, justo, temente a Deus. Alguém que evitava o mal. Alguém que fazia o que era certo mesmo quando ninguém estava olhando. Ele cuidava da sua família. Orava pelos seus filhos. Vivia uma vida que muitos gostariam de ter. E talvez aqui já começa a quebrar uma ideia que muita gente carrega, de que se você está sofrendo, é porque você fez algo errado, de que dor é sempre castigo, de que problema é sempre consequência de pecado. Mas a história de Jó vem para confrontar isso, porque ele era fiel. E mesmo assim, a dor bateu na porta dele. E aqui está algo que pode mudar a sua forma de enxergar a sua própria vida. Existem batalhas que você enfrenta que não começaram aqui na terra. Começaram no mundo espiritual. Enquanto Jó vivia normalmente, algo estava acontecendo. Uma conversa, um confronto, uma acusação. E o inimigo disse algo extremamente pesado sobre ele. Disse que Jó só era fiel porque Deus o abençoava. Em outras palavras, disse que se tudo fosse tirado, ele abandonaria Deus. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas a sua fidelidade também pode estar sendo observada, testada, questionada, não pelas pessoas, mas no mundo espiritual. E isso muda tudo, porque talvez a sua dor não seja abandono. Talvez seja prova, talvez Deus esteja confiando em você, mais do que você imagina. E então, de repente, tudo muda, sem aviso, sem explicação, sem preparo. A vida de Jó começa a desmoronar. E presta atenção nisso, porque isso é exatamente como acontece muitas vezes com a gente. Não é aos poucos, não é devagar, é tudo de uma vez. Um problema atrás do outro. Uma notícia pior que a outra. Primeiro, ele perde seus bens, seus animais, sua fonte de sustento. Depois, ele perde seus servos, pessoas que estavam com ele. E quando parece que não pode piorar, vem o golpe mais duro. Seus filhos. Todos morrem de uma vez, num único dia. Agora para e pensa nisso. Tenta imaginar o peso disso. Tenta sentir o que ele sentiu. Porque às vezes a gente lê essa história rápido demais. Mas isso aqui é dor real. É sofrimento profundo. É aquele tipo de situação que faz a pessoa desabar completamente.
E talvez você saiba exatamente o que é isso. Quando a vida te atinge de um jeito que você não estava preparado, quando você recebe uma notícia que muda tudo, quando você perde algo que nunca imaginou perder, quando parece que o chão simplesmente desaparece debaixo dos seus pés, mas agora vem a parte que muda tudo, a reação de Jó. Porque não é sobre o que acontece com você, é sobre como você responde ao que acontece. E Jó, em meio à maior dor da sua vida, não amaldiçoou Deus. Ele não disse, eu desisto. Ele não virou as costas. Ele fez algo que poucas pessoas fariam. Ele se prostrou e adorou. Sim, adorou. Mesmo sem entender, mesmo ferido, mesmo destruído por dentro. E ele disse algo que ecoa até hoje. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é uma frase bonita. Isso é um nível de fé que desafia qualquer lógica. Isso é alguém que decidiu confiar mesmo quando tudo dizia para desistir. E agora eu te pergunto, que tipo de fé você tem tido nos momentos difíceis? Uma fé que só existe quando tudo está bem? Ou uma fé que permanece mesmo quando tudo está desmoronando? Se você quer ter esse tipo de fé, escreve aqui nos comentários. Minha fé não depende das circunstâncias. Escreve isso, porque isso fortalece não só você, mas outras pessoas que estão lendo, mas a história não para aqui. Porque quando você pensa que já chegou no limite, vem mais. Isso é algo que muita gente não entende. Existem fases da vida em que parece que a prova não acaba. Que quando você acha que já suportou tudo, vem mais um nível. Com Jó foi assim. Depois de perder tudo, ele ainda perde sua saúde. Seu próprio corpo é atingido. Feridas, dor constante, sofrimento físico. Agora ele não tem mais nada. Nem bens, nem filhos, nem saúde. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você já perdeu coisas importantes. Talvez esteja lidando com dor emocional, ou até física. E no meio disso tudo, surge aquela sensação de estar sozinho, de estar abandonado, de que ninguém entende. E é exatamente nesse ponto que a mente começa a ser atacada. Pensamentos negativos, dúvidas, questionamentos e até pessoas ao seu redor começam a falar coisas que te empurram ainda mais para baixo. Foi isso que aconteceu com Jó. A própria esposa dele disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o nível disso. A pessoa que deveria apoiar incentivou a desistência. E aqui vai um alerta muito importante para você. Nem toda voz ao seu redor vem de Deus. Existem vozes que surgem no meio da dor para te enfraquecer, para te fazer desistir, para te afastar daquilo que ainda pode te sustentar. E nesses momentos, você precisa escolher o que você vai ouvir. E é aqui que muita gente perde a batalha. Não é na dor, é na interpretação da dor. Porque quando você começa a acreditar que Deus te abandonou, que não vale a pena continuar, que não tem saída, você começa a se desligar da única fonte que poderia te sustentar. Mas Jó, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo sem respostas, não abandonou completamente a sua fé. Ele questionou, ele chorou, ele lamentou. Isso é importante você entender, porque fé não é ausência de dor. Fé não é não sentir nada. Fé não é ser uma pedra. Jó sentiu profundamente. Ele falou. Ele desabafou. Ele expressou sua dor. E isso é humano. Isso é real. Deus não espera que você finja estar bem. Deus espera que você seja verdadeiro. Até na dor. E agora eu preciso te perguntar algo muito sério. Você tem sido verdadeiro com Deus? Ou só religioso? Você fala com Deus de verdade? Ou só repete palavras? Porque existe uma diferença enorme. E é exatamente no meio da dor que isso fica evidente. Jó não tinha respostas, mas ele tinha um relacionamento. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele continuava buscando.
E talvez é isso que está faltando para muita gente. Parar de tentar entender tudo e começar a confiar mais. Mas o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais, porque quando você está no fundo do poço, aparecem pessoas que deveriam ajudar, mas acabam piorando tudo. Os amigos de Jó chegam, e no começo, eles fazem algo certo. Ficam em silêncio, porque existem momentos em que não existem palavras, mas depois, eles começam a falar, e ao invés de consolar, começam a acusar, julgar, dizer que ele deve ter feito algo errado, que aquela dor era consequência de pecado. E talvez você já passou por isso. Pessoas que não sabem da sua história, mas acham que sabem tudo. Pessoas que julgam sem entender, que falam sem sentir. E isso dói. Às vezes dói mais do que a própria situação. Se isso já aconteceu com você, escreve aqui: Deus sabe da minha verdade. Porque Ele sabe, mesmo quando ninguém mais entende. E o mais impressionante é que mesmo cercado de dor, dúvidas, acusações, silêncio, Jó continua. Ele não desiste completamente. Ele balança, ele questiona, mas ele não solta a mão de Deus. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Mas você precisa continuar, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja sem respostas, continua. Porque o que você ainda não viu é que essa história não termina na dor. Existe algo que ainda vai acontecer. Algo que vai mudar tudo. Algo que vai revelar um nível de Deus que Jó ainda não conhecia. E talvez você também não conhece ainda. Porque existem coisas sobre Deus que só são reveladas no meio da tempestade e não na calmaria. E na próxima parte, você vai entender o silêncio de Deus. Vai ver o confronto mais profundo dessa história e o momento em que tudo começa a fazer sentido, mesmo sem explicação. Então, se você chegou até aqui, já faz parte dessa jornada. Se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta. Eu vou até o fim, porque o que vem na continuação pode transformar a forma como você enxerga a sua dor para sempre. Você continuou, mesmo depois de tudo, mesmo ferido, confuso, pressionado por dentro e por fora. Você ainda está aqui, e isso já diz muito sobre você. Porque a maioria das pessoas não desiste quando tudo está bem. Elas desistem quando o silêncio começa. Quando Deus parece não responder, quando as orações parecem não sair do lugar. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a história de Jó entra em um nível ainda mais profundo, porque perder tudo foi doloroso. Mas o silêncio de Deus foi ainda mais difícil de suportar. Agora presta muita atenção, porque talvez isso explique exatamente o que você está vivendo hoje. Jó não estava apenas sofrendo. Ele estava tentando entender, tentando encontrar sentido, tentando ouvir uma resposta. Mas o céu permanecia em silêncio. E esse tipo de silêncio é o mais difícil. Não é o silêncio de quem não existe. É o silêncio de quem você sabe que existe, mas não responde. É quando você ora e nada acontece. Quando você clama, parece que ninguém está ouvindo. Quando você pede direção e não vê sinal nenhum. E isso começa a mexer com a mente, começa a gerar dúvidas, começa a enfraquecer o coração. E talvez você já tenha passado por isso, ou esteja passando agora. Aquele momento em que você pensa, será que Deus ainda está comigo? Será que Ele está vendo? Será que Ele se importa? E se você já fez essas perguntas, deixa eu te dizer algo com toda clareza. Você não está sozinho. Jó também fez. Ele também questionou. Ele também sentiu. Ele também lutou contra pensamentos que tentavam derrubar sua fé. Mas aqui está algo que muita gente não entende. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Deus não estava longe de Jó.
Ele estava presente o tempo todo, observando, sustentando, permitindo, porque havia algo maior sendo construído. Algo que Jó ainda não conseguia ver. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você está olhando apenas para o que perdeu, para o que dói, para o que não faz sentido. Mas existe algo sendo formado, algo sendo moldado, algo sendo preparado, e você ainda não viu. Mas enquanto Deus estava em silêncio, outras vozes começaram a falar. E aqui começa um dos momentos mais perigosos da história. Porque quando Deus se cala, se você não tomar cuidado, qualquer voz parece verdade. E os amigos de Jó começaram a falar muito. E quanto mais falavam, mais machucavam. Porque ao invés de consolar, começaram a acusar, dizendo que ele só podia estar passando por aquilo porque tinha pecado, porque tinha feito algo errado, porque Deus estava castigando. Agora para e pensa nisso. Você já foi julgado em um momento de dor? Já teve que ouvir pessoas dizendo coisas sobre você sem saber da sua história? Já sentiu que, ao invés de ajuda, recebeu peso? É isso que Jó estava vivendo. Além da dor, ele tinha que lidar com acusações, com interpretações erradas, com palavras que tentavam definir aquilo que ele nem entendia ainda. E aqui vai um alerta muito forte para você. Cuidado com quem interpreta a sua dor. Nem todo mundo tem autoridade espiritual para falar sobre o que você está vivendo. Nem todo mundo entende o que Deus está fazendo na sua vida. E se você começar a acreditar em tudo que dizem, você pode acabar se afastando daquilo que ainda pode te sustentar. Jó começa então a responder. Ele não aceita aquelas acusações. Ele sabe que não está vivendo aquilo por causa de um pecado escondido. E isso gera um confronto, um diálogo intenso, cheio de emoção, cheio de dor, cheio de perguntas. E pela primeira vez, Jó começa a abrir completamente o seu coração. Ele fala da sua angústia, da sua dor, da sua confusão. Ele questiona o porquê de tudo aquilo. Ele chega ao ponto de dizer que gostaria de entender o que Deus estava fazendo. Ele quer uma resposta. Ele quer sentido. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você não quer só que a dor acabe. Você quer entender. Você quer saber o motivo. Você quer uma explicação. E isso é natural. Isso é humano. Mas aqui está o ponto-chave. Nem tudo que você vive, você vai entender no momento em que está vivendo. E essa é uma das maiores dificuldades da fé. Confiar, mesmo sem explicação. Mas o que torna essa fase ainda mais pesada é que Deus continua em silêncio. Jó fala, desabafa, questiona, mas não recebe resposta imediata. E isso vai pressionando ainda mais. Porque quando você está no escuro, qualquer demora parece eterna. Qualquer silêncio parece abandono. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas quebram, não na dor, mas na espera. Agora escuta isso com muita atenção. Talvez a sua maior prova não seja o que você está passando, mas o tempo que você está tendo que esperar. Porque dor você suporta por um tempo, mas espera sem resposta. Desgasta, cansa, confunde. E é aí que a fé é refinada. É aí que você descobre se a sua fé depende de respostas, ou se ela está firmada em quem Deus é. E mesmo assim, mesmo sem resposta, mesmo pressionado, mesmo cercado de vozes negativas, Jó continua falando com Deus. Isso é poderoso, porque ele não se afastou. Ele não parou de buscar. Ele não desistiu completamente. Ele continua, mesmo ferido, mesmo sem entender. Ele continua. Agora eu preciso te fazer uma pergunta muito direta. Você tem continuado? Ou já parou por dentro? Porque tem gente que ainda ora, mas já desistiu por dentro. Tem gente que ainda fala de Deus, mas já não acredita mais. E essa é uma das coisas mais perigosas.
desistir por dentro. Enquanto ainda parece que está tudo normal por fora. Se você ainda está lutando, mesmo cansado, escreve aqui nos comentários: eu ainda estou de pé. Escreve isso, porque isso tem valor. Isso mostra que, apesar de tudo, você ainda não caiu completamente. E no meio desse cenário, surge algo ainda mais profundo. Jó começa a perceber que sua relação com Deus precisa ir além do que ele conhecia antes, porque até então, ele conhecia Deus pela tradição, pela prática, pela fidelidade. Mas agora, ele está sendo levado para um nível de experiência, um nível onde não basta saber sobre Deus. É preciso conhecer de verdade, e talvez é isso que Deus está fazendo com você, te tirando de um nível superficial, de uma fé baseada só em momentos bons, para uma fé real, profunda, inabalável. Uma fé que não depende do que acontece, mas de quem Deus é. Mas esse processo dói, porque envolve desconstrução, envolve perder certezas, envolve questionar, envolve passar por um deserto onde tudo que você achava que sabia parece não funcionar mais. E isso assusta, porque você não tem mais controle. Você não tem mais respostas prontas. Você só tem fé. E é exatamente aqui que a história começa a se aproximar do ponto mais decisivo. Porque depois de tanto silêncio, depois de tanta dor, depois de tantas perguntas, algo começa a acontecer. Algo começa a mudar. Algo começa a se mover. Deus começa a responder, mas não da forma que Jó esperava. E isso vai mudar tudo, porque a resposta de Deus não vem com explicações, vem com revelação. E o que Jó vai ver, o que ele vai entender, o que vai acontecer a partir desse momento, vai transformar completamente a forma como ele enxergava tudo, inclusive a sua própria dor. E talvez seja exatamente isso que está prestes a acontecer com você. Então não para agora. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta. Eu quero entender o propósito, porque agora você vai viver o momento mais poderoso dessa história. O encontro, a revelação e a restauração. E depois disso, você nunca mais vai olhar para a sua dor da mesma forma. Você chegou até aqui, e isso já mostra algo muito importante. Você não desistiu. Mesmo depois de sentir dor, desânimo, confusão, julgamentos e silêncio, você continuou. E é exatamente por isso que você precisa prestar atenção no que vai acontecer agora. Porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você encara a sua própria dor. Porque existe um momento na vida em que Deus decide não apenas falar, mas se revelar. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Depois de toda a perda, toda a angústia, toda a doença, todo o julgamento, todo o silêncio, chegou o momento da revelação. E aqui está algo que você precisa entender antes de qualquer coisa. Deus nem sempre responde às nossas perguntas, mas Ele sempre se revela de uma forma que nos transforma. Muitas vezes, aquilo que Ele mostra é muito maior do que qualquer explicação que poderíamos imaginar. E então Jó finalmente tem um encontro com Deus. Mas não é da forma que ele esperava. Não é com respostas diretas. Não é com justificativas. Não é com soluções imediatas para cada pergunta que ele tinha feito. Deus não diz, eu fiz isso porque, ou eu permiti isso porque. Ao contrário, Deus começa a mostrar sua grandeza, sua soberania, sua perfeição. E Jó percebe que por mais que ele tenha entendido algumas coisas da vida, ele ainda não entendia quase nada. E talvez você precise ouvir isso com toda sinceridade. Nem tudo que você está vivendo precisa ser compreendido, mas tudo está sob o controle de Deus. E isso já muda a perspectiva de quem está no meio da dor, porque você passa a enxergar que mesmo no caos existe um propósito, mesmo no silêncio existe cuidado, mesmo na perda existe restauração. E então Deus começa a falar sobre a criação, sobre o universo, sobre a vida, coisas que Jó nunca poderia controlar, jamais poderia compreender. E é nesse ponto que a mente de Jó começa a se curvar, porque ele percebe que a vida não gira em torno dele,
que o mundo é muito maior, que Deus é muito maior e que aquilo que ele considerava injusto, na verdade fazia parte de algo muito maior, algo que ele não podia entender, mas podia confiar. E essa é a lição mais profunda que você precisa levar hoje. Às vezes, o que você chama de tragédia é apenas uma parte de algo que você ainda não vê. E a fé verdadeira é aquela que permanece mesmo sem respostas, mesmo sem explicação, mesmo sem entender completamente. E aqui vem o momento mais poderoso, porque Jó, depois de toda a revelação, depois de perceber a grandeza de Deus, não só se humilha, mas se arrepende de ter questionado, não no sentido de erro moral, mas de perceber que a visão humana é limitada, que o julgamento humano é falho e que a soberania de Deus está acima de tudo. E talvez você esteja precisando ouvir isso. Não é pecado sentir dor. Não é pecado questionar. Não é pecado chorar. Mas é necessário reconhecer que a visão de Deus vai muito além que a sua obra é perfeita. E que mesmo quando você não entende, Ele ainda está trabalhando para o seu bem. E então, a restauração começa. Porque Deus não apenas conforta Jó, Ele restaura em dobro. Tudo o que foi perdido, tudo o que foi destruído, tudo o que foi arrancado, é devolvido, multiplicado. E Jó recebe muito mais do que tinha antes: riquezas, filhos, amigos, respeito, saúde, paz e, o mais importante, uma fé inabalável, uma confiança que nunca mais seria abalada. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando: isso não vai acontecer comigo. Deixa eu te dizer algo com toda a convicção. A história de Jó não é apenas sobre Jó. É sobre você. É sobre cada pessoa que está sofrendo. É sobre cada vida que sente que não há saída. Porque se Deus restaurou Jó, Ele pode restaurar você. E não apenas restaurar, mas multiplicar. Não apenas devolver, mas dar em dobro. Porque o que Ele faz não é limitado pelo tempo humano. Não é limitado pelo que você perdeu. Não é limitado pelas circunstâncias. O poder de Deus é infinito. E a sua fidelidade é imutável. E aqui está a mensagem que você precisa gravar no coração. Nem todo sofrimento é castigo. Nem toda dor é sem propósito. Deus está presente mesmo no silêncio. E a fé verdadeira permanece mesmo sem respostas. E se você está sofrendo hoje, se sente perdido, quebrado, cansado, sem entender, saiba que a sua história ainda não acabou. Ainda existe um Deus que restaura, ainda existe esperança que ninguém pode tirar. Ainda existe um propósito que você não consegue ver. Isso muda tudo, porque a dor não é o fim. É apenas parte de algo maior que Deus está fazendo na sua vida. Então, se você está vivendo um momento difícil, se você sente que perdeu tudo, se você sente que está sozinho, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: eu acredito na minha restauração. E enquanto faz isso, se inscreve no canal, deixa o like, porque cada clique é um passo para fortalecer sua fé. Cada comentário é uma declaração de esperança. Cada inscrição é um compromisso de continuar buscando. E enquanto você faz isso, repita comigo em oração silenciosa: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua restauração. Eu creio na Tua fidelidade. Eu sei que minha história não acabou. E agora, enquanto você respira fundo, enquanto sente seu coração se aquecer, lembre-se de Jó, que perdeu tudo, que questionou, que sofreu, mas que no final viu Deus, ouviu Deus, e foi restaurado em dobro. E a promessa para você é a mesma. A sua dor não é o fim, a sua história ainda não acabou. E Deus ainda está escrevendo capítulos de vitória, restauração e abundância na sua vida. Então termina essa mensagem com um ato de fé. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Alguém que está passando pelo deserto. Alguém que acha que Deus esqueceu. Porque a palavra de Deus através da história de Jó é clara. A restauração vem. A esperança não morre.
e a fé verdadeira permanece. Mesmo quando tudo parece perdido, e se você acredita nisso agora, comenta novamente: eu creio na restauração. Se inscreve no canal, deixa o like e prepara seu coração. Porque as bênçãos que Deus preparou para você ainda estão por vir, e a sua história, assim como a de Jó, vai terminar em vitória.